Boa tarde, primeiro ano, tudo bem? Então, hoje na nossa aula de ciências, nós vamos ver o tema cuidados com o corpo. Então, pega seu livro didático lá na página 12 e coloca a data lá, 21/5. Nós vamos ver o tema cuidados com o corpo, certo? O que seria cuidados com o corpo? Seria a nossa higiene pessoal, nosso cuidado com o corpo, o que nós devemos fazer para manter ele saudável, limpo. Então, tudo isso a gente vai ver aqui hoje no nosso tema, certo? Então, vamos lá. Para crescer com saúde, é preciso cuidar do corpo. Vamos conhecer alguns cuidados que devemos ter com o nosso corpo, completando os desenhos a seguir. Então, lá nesse quadrado aqui, ó, nessas imagens, nós vamos fazer o quê? Nós temos lá, primeiro, nós temos o menino o quê? Lavando as mãos. Então, nós vamos o quê? Lavar as mãos, primeiro de tudo. Depois, nós temos o quê? Escovar os dentes, certo? Então, aqui, ó, o que a gente tem aqui? Um pontilhado e que vocês vão pintar. Muito bem. Lá nós temos, ó, tomando banho. Aqui nós temos aqui, ó, praticar atividades físicas. Então, nesse quadradinho aqui, você vai pintar o menino escovando os dentes. E nesse quadradinho aqui, você vai desenhar uma criança praticando esportes, tá? Então, você desenha e pinta lá. Mais abaixo ali, ter uma alimentação saudável. Você também vai pintar essas frutas aqui, tá? E por final, descansar, que o nosso corpo também precisa descansar, tá? Lá embaixo, então, no seu caderno de ciências, você vai responder essa pergunta aqui. Daí você vai pôr lá no seu caderninho de ciências, Colégio Educate, a data de 21/5, a atividade da página 12 do livro didático, tá? Ali diz assim, você tem esses hábitos? Quais são os hábitos? O que a gente falou agora há pouco aqui, que está aqui em cima no livro, tá? Lavar as mãos, escovar os dentes, tomar banho, praticar esportes, né? Tem uma alimentação saudável e você descansa bem? Então, ali tá perguntando isso. Você tem esses hábitos? Há algum que poderia melhorar? Então, lá no seu caderno de ciências, você vai responder essa questão aqui, com a ajuda do seu familiar, tá bom? Do seu responsável ou quem esteja com você, certo? Aí você vai lá para a página 13, coloca a data também do dia 21/5, hábitos de higiene, é o que está escrito aqui, ó, hábitos de higiene. Muito bem. Lavar as mãos antes das refeições e após ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes após as refeições e cortar as unhas são hábitos de higiene importantes, porque eliminam sujeiras e micro-organismos que podem causar doenças. O que são micro-organismos? Está escrito aqui do ladinho, ó. Vamos ver o que é. Micro-organismos, seres tão pequenos que só podem ser vistos com o uso de aparelhos como um microscópio. É um aparelho que ele vê bactérias muito pequenas. Então, a gente só consegue ver os micro-organismos através do aparelho de microscópio, tá? Muito bem. Então, quais são os hábitos que a gente tem que ter? Tomar banho, lavar as mãos após ir no banheiro, lavar as mãos após as refeições, cortar as unhas, né? Então, esses são um dos hábitos que a gente tem que ter diariamente, né? E ainda mais agora, com essa pandemia que a gente tá tendo, o lavar as mãos a todo momento é muito importante. Então, agora, esse é um hábito que, às vezes, muitas das pessoas não tinham e que agora estão tendo. Passar álcool, depois de lavar a mão com sabonete líquido ou sabonete. Então, tá sendo muito importante nesse momento agora, tá, pessoal? Muito bem. Os micro-organismos podem entrar em nosso corpo quando levamos as mãos sujas até a boca ou coçamos os olhos, por exemplo, que é o que está acontecendo com o vírus de agora também, dessa pandemia. O que acontece? Os micro-organismos estão nas suas mãos e você vai levar na boca. Ah, levou na boca, ele já vai entrar para o seu organismo. Ah, coçou o nariz, ele também já vai entrar para o seu organismo. Coçou os olhos,
Então, as bactérias e os micro-organismos estão entrando no seu organismo por as cavidades que a gente tem. Por isso, a importância de nós estarmos lavando as mãos e passando álcool, certo? Muito bem. Então, aqui do ladinho nós temos lá, ó, as bactérias. As bactérias são exemplos de micro-organismos. Em geral, elas ajudam as pessoas e o ambiente, mas algumas podem causar doenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Lá embaixo, você sabia? Em nosso corpo, em um órgão chamado de intestino, vivem milhões de bactérias. Elas produzem vitaminas importantes para a nossa saúde. Quais são as vitaminas? São os lactobacilos, bactérias presentes no intestino. Então, esses lactobacilos vão auxiliar e nos ajudar, né, na digestão dos alimentos, contra outras bactérias que estão entrando no nosso organismo também. Muito bem? Então, virando a página lá na 14, você põe a data lá. Pessoal, lá no Eu Cientista, nós vamos deixar para fazer essa atividade em sala de aula quando a gente retornar. Por quê? Porque a gente vai precisar de tinta, tá? Tinta guache para a gente fazer essa atividade. Então, o melhor é a gente fazer na escola. Muito bem, mas ao lado, a gente aqui, ó, nesse ladinho aqui, nós temos ali, ó, lave suas mãos. Primeiro, molhe as mãos e aplique o sabonete. Segundo, ensaboe as mãos. Lembre-se de esfregar a palma da mão, ó, né? E a parte de cima entre os dedos, né? Então, a gente vai lavar, começa lavando a mão, assim, né? E em seguida, a parte de cima entre os dedos, certo? Em seguida, esfregue as pontas dos dedos. Não se esqueça dos polegares. Então, você, com o sabonete aqui, você vai lavar as pontas dos dedos. Muito bem. Em seguida, você vai fazer o quê? Esfregue os punhos. Ó, nós temos que lavar os punhos, a mão e os punhos. Então, nós vamos lavar os punhos também, certo? E em seguida, você vai secar as suas mãos, né? E elas já estão limpas, prontas para você poder se alimentar, para você poder pegar uma fruta, para você poder coçar os olhos, o nariz, né? Então, isso é muito importante você fazer. Não esquece que está sendo muito mais importante agora do que antes. Não que antes a gente não faria. Era para ser feito também, mas não tinha tanta prioridade. O que é prioridade? Não tinha tanta importância, né? Como agora, por causa do vírus. Então, gente, lembrar sempre, lavar sempre as mãos antes de comer, lavar sempre as mãos antes de pegar uma fruta, depois que você pegar em algum objeto, deixar as suas mãozinhas muito limpas para manter a sua saúde em dia. Isso é o que é o mais importante, tá bom? Pessoal, no livro didático, hoje é isso, tá? Nós vamos para agora fazer uma correção no livro de atividades, lá em Ciências, na página 53. O que nós vamos fazer? Eu e o mundo. Você vai pegar seu livro didático, vai pôr a data lá em cima e vai colocar assim, correção por vídeo. Pede para a mamãe, para o papai ou quem estiver com você fazendo essa atividade agora, pede para ele colocar, para a pessoa colocar correção por vídeo, tá? Para a gente ter o controle disso aí. Lá diz assim, na página 53 do livro de atividades, tá? As informações do ambiente são estímulos que podem ser captados pelos órgãos dos sentidos. Letra A. Você tá vendo aqui que o pessoal está em um cinema, né? Muito bem. Que ambiente está representado na foto? O que era lá? É uma sala de cinema. Então, você vai responder lá, sala de cinema, certo? Muito bem. Agora aqui, ó. Complete as palavras a seguir
com as consoantes do quadro e descubra quais estímulos podem estar presentes nesse ambiente. Então, quais são as consoantes que nós temos aqui? O S, o M, o C, o R e o T. Muito bem. Agora ali, ó, nessa primeira aqui, ó, nesses primeiros quadrados aqui, o que que a gente tem como resposta lá? O que que é? De estímulo. O que que ele está pedindo ali? Que você tenha o quê? O estímulo do quê? O que que poderia ser aquela palavra? Hã? Textura. Então, você vai responder lá com as consoantes que estão faltando lá para a palavra textura, tá? Muito bem. Agora, aqui, ó, a textura nós sentimos através do tato, certo? Agora, aqui do lado, nós temos o que para completar? Você vai pôr ali imagem, tá? A resposta ali é imagem, completa com as consoantes que faltam. A imagem a gente é através da visão, né? Dos olhos, tá? Aqui, mais embaixo aqui, nas de baixo. O que você acha que é ali? É o sentido de gustação. Qual é a resposta? Gosto, sentir o gosto. Muito bem. E ali do ladinho ali, ó. Qual é o sentido que nós vamos usar ali? É o sentido da audição. E o que é a audição? O que a gente consegue sentir pela audição, pelos ouvidos e a orelha? Os sons. Então, aqui a resposta é som. Completa lá, tá? E depois, no final, tem o quê? Qual é o sentido que tem ali? O olfato, que é o sentido do cheiro. Então, completa lá com cheiro, certo? Muito bem. Então, vamos lá para a letra B. No cinema, que sentidos estimulamos quando comemos pipoca? Quando a gente come algo. Aqui está falando quando a gente come pipoca. Qual é o sentido que a gente estimula? Qual é o sentido que é estimulado? A gustação e ao mesmo tempo é o que é? Quando você come, você sente o cheiro da pipoca, certo? Muito bem. Então você você sentiu o cheiro da pipoca, você comeu a pipoca. Para você comer a pipoca, você utilizou o quê? As mãos. Então você utilizou o tato. Então aqui nós temos 3 sentidos: a gustação, o olfato e o tato, tá? Então, é essa a resposta ali. Aonde você tá vendo a menininha aqui, são esses 3 sentidos, tá? Muito bem. Ali do lado diz assim, assistindo ao filme, quais são os sentidos que você estimula ao assistir um filme, um desenho? A visão, que você está vendo o desenho, e você está ouvindo também. Então, é audição. Então, eu estimulo 2 sentidos, que é a visão e a audição. Você vai responder lá. Visão e audição, certo? Mudando, então, vamos lá para a página 54. Muito bem. Na questão número 2, põe a data de 21/5 lá também, tá? Pra gente ter controle sobre isso. E põe assim, correção por vídeo, tá? Muito bem. Ali diz assim, complete a cruzadinha com o nome dos 5 sentidos. Ali ele tá te dando os sentidos que você vai poder escrever. Então, lá no primeiro lá, o que a gente tem ali? O que diz aqui? Que é a visão, que nós temos um olho ali, tá? Muito bem. Mas aqui ao lado nós temos o quê? Que é a mão. Através da mão a gente tem o tato. Responde lá. Tato. Mais abaixo aqui nós temos o quê? O que é aquilo ali? A orelha e o ouvido. Então, qual é o sentido que nós temos? A audição. Muito bem. Então, põe lá audição. Completa lá. Aqui nós temos o quê? Um nariz. O nariz é o cheiro.
Cheiro é o quê? Olfato. Então, responde lá, olfato. Mais abaixo aqui por último, tá mostrando o quê? A língua. A língua a gente sente o quê? Os alimentos, que é através da gustação. Muito bem, então põe lá, gustação. Tá? Muito bem, vamos lá então. Seguindo lá, na questão número 3. Para saborearmos os alimentos, usamos o sentido da gustação. Existem muitos sabores que podemos reconhecer com nossa língua. Complete as frases com o nome dos alimentos e descubra os sabores preferidos das crianças. Olha lá, o que tem lá, ó? Um pedaço de bolo. Muito bem, então vamos ver o que tá pedindo lá. Letra A. Maria adora o azedo do limão, porque nós temos 3 ali, ó. Nós temos 3 figuras ali, 3 imagens. O bolo, o limão e o macarrão. Então, o que a gente pode ver ali, ó? Se ele tá falando ali, ó, que Maria adora o azedo, o que é o azedo? Só pode ser o limão, né? Então, você vai responder ali embaixo, na letra A, limão. Na letra B, Alice adora o sabor do doce do quê? Ela adora o sabor de chocolate, que seria, então, o bolo ali. Alice adora o sabor doce do bolo. A resposta é bolo. Muito bem. E a letra C, João adora o salgado do macarrão, certo? Então, vamos para a próxima página lá. Página 55, põe a data do dia 21 lá também, correção por vídeo. Na questão número 4, certo? Muitos animais conseguem sentir o cheiro das coisas mesmo quando estão longe. Isso os ajuda a encontrar comida, parceiros e até fugir do perigo. Na letra A lá, relacione o animal ao alimento mais indicado para ele, anotando os números nos quadrinhos, depois escreva o nome de cada animal. Então, aqui você vai ter os animais, tá? E aqui o que eles gostam de comer, a alimentação deles. E aqui ao lado você vai escrever que animal que é, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira aqui, ó, nós temos o número 1, né? Que nós teremos o quê? A ração, certo? A ração, quem que come ração? É o tubarão? É a vaca? Não, é o cachorro. Então, o número 1 da ração você vai pôr no quadradinho do cachorro. Número 1 lá, tá? Muito bem. Agora ali, no número 2, que é o quê? É um capim, né? E o que é aquilo ali? Quem que come capim? É a vaca. Então, você vai pôr número 2, a vaca. E vai escrever vaca aqui do lado. Pessoal, aqui você vai escrever cachorro, tá? Que foi o que a gente já achou. Então, o cachorro, que é o número 1 lá, escreve cachorro. A vaca, que é o número 2, escreve vaca. E o número 3, com o 3 aqui, quem que come os peixes? Os tubarões. Então, coloca lá 3 no tubarão e ao lado escreve tubarão. Muito bem, vamos lá. Na letra B, observe os diferentes formatos de nariz representados nas imagens a seguir. Depois, ligue-os aos respectivos donos. Lá, então, aqui você tem a imagem de vários narizes lá, ó. E aqui você vai ligar nos seus respectivos donos. Lá no primeiro, lá você tem o quê? É um bico. Isso, de um pato. Muito bem, aí você vai ligar ele lá. No segundo lá, você tem o quê? O focinho de um gato. Liga lá no gato. O terceiro, o focinho de um porco. Liga no porco. E por último, um elefante. Então, vai ficar assim lá, pessoal. Tá? Então,
A questão, a B da 4 ficou dessa maneira ali, tá? Agora, a página 56 e 57, você vai colocar a data lá e você vai fazer com o seu familiar, tá? O seu responsável. Essas duas páginas aqui e mais a página 58, essas 3 páginas vocês vão fazer com os seus, com a ajuda do papai, da mamãe, da vovó, ou quem esteja com você, do seu irmão, né? Então, você vai pôr lá, você vai pedir ajuda para ele e vai fazer essas 3 páginas, 56, 57 e 58 do livro de atividades. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima aula. Tchau!